Meu nome é João Pedro Ramata e eu serei responsável pela explicação do Create Index, Select Index e Delete. Bem, o Create Index, basicamente, ele realiza a leitura de cada um dos dados apontados pelo ponteiro de entrada e para cada um deles, a gente cria a versão index dele, armazena todos esses index num grande vetor e ao final do processo, fazemos o sort em função da chave de busca e em seguida a gente escreve esse vetor no arquivo de índice. Bem, o Select Index faz o quê? Ele recebe todos os parâmetros que vão ser usados como critério de busca num objeto, numa estrutura dada. Aplicamos esses parâmetros numa busca, primeiramente binário, se for o caso, ou seja, se existir o índice que possa ser usado, e com esses dados da binária, ou mesmo se a binária não for bem sucedida, a gente faz sobre todos os dados, a gente faz uma busca linear, procurando os offsets dos dados que corresponderem aos parâmetros de busca. Em seguida, armazenamos todos esses offsets num grande vetor de offsets, que em seguida vai ser usado pelas funções offset imprimir ou offset deletar. Essas duas funções funcionam de maneira muito parecida. A offset imprimir, primeiramente, verifica se a posição atual do ponteiro de entrada corresponde a algum dos offsets que foi retornado pela busca. Se for o caso, imprimimos simplesmente essa entrada no terminal. Caso seja o offset deletar, e estivermos numa posição que corresponda a um offset respondido pela busca, fazemos o seguinte: simplesmente reescrevemos o removido como 1 ao lugar de 0, removendo assim logicamente o arquivo. É, Bem, meu nome é Enzo Hirano Harada, essa aqui é a minha parte do trabalho 2 e estou responsável para fazer a apresentação das funções inserir e atualização. Então aqui temos aqui a função inserir, e a primeira coisa que ela faz é fazer a obtenção do valor que vai ter que ser inserido nos dois arquivos, que nesse caso é o ler linha, que ele se responsabiliza por fazer isso. E em seguida disso, a gente verifica se esse valor pode ser inserido no arquivo índice a partir do index dado converter. Caso ele possa realmente ser inserido, a gente adiciona esse valor na última posição do vetor e dados a partir dessa atribuição aqui. Depois da adição de cada valor, nós fazemos a escrita direto no arquivo entrada a partir da função dado escrever. E o dado escrever também ele retorna o offset que a gente pode adicionar no cabeçalho próximo byte offset, que é a última posição do elemento no arquivo entrada. E em seguida, e depois da adição de todos os elementos, nós podemos atualizar ambos os cabeçalhos do índice e do arquivo entrada com a quantidade de elementos adicionados e escrevendo aqui com as funções cabeçalho escrever e índice cabeçalho escrever. E a função inserir registros índice, resumindo, o que ela faz era iterar sobre o arquivo o vetor e dados e adicionando cada elemento desse vetor no arquivo índice. E com isso nós temos feita a inserção do elemento. Agora temos a função atualizar, que o que ela faz? Primeiramente ela faz o uso da função buscar para obter quais elementos vão ter que ser atualizados, e agora os elementos que vão ter que ser atualizados estão localizados no offsets. E também a gente faz uso da função ler parâmetro, que o que ela faz? Ela obtém quais campos vão ter que ser atualizados nesses elementos e com quais valores vai ter que ser atualizado para. Então tá bom. As atualizações. Então a gente entra nesse loop aqui. E para cada valor obtido da busca, a gente faz o seguinte. A gente vê o atual campo variável, lugar e descrição desse elemento, e verifica assim. Se a soma dos comprimentos dos campos variáveis for maior do que a que está sendo inserida agora, então a gente não vai precisar mudar nada, e a reescrita pode ser direto nos arquivos. Então a gente tem a função primeiramente aqui, reescrever entrada, que o que ela faz? Ela tem o dado e já insere direto na posição que está o elemento, só atualizando diretamente, metendo um jeffwrite. E se esse dado também pode ser inserido no arquivo índice, que é se o campo a ser atualizado também está existente no campo índice, então a gente também faz a reescrita no arquivo índice, a partir dessa função reescrever índice. Caso o campo lugar de descrição no arquivo tenha um comprimento menor do que o valor que a gente está inserindo agora na atualização, o que a gente faz? A gente guarda os offsets dos valores que vão ter que ser inseridos agora no final do arquivo entrada, a gente vai guardar agora nesse vetor offsets nas primeiras posições, e junto com esses offsets vai ter os seus respectivos valores no vetor dados. Então tá bom, agora que a gente tem os offsets dos valores que vão ter que ser inseridos no final do arquivo entrada, a gente deleta eles das posições originais deles nos arquivos, e em seguida agora a gente vai fazer a adição deles no final. Então a gente faz o seguinte:
para cada valor que a gente vai ter que inserir no final da entrada, a gente verifica. Esse aqui também vai ter que fazer. Esse valor também vai ter que ser inserido no arquivo índice. Caso sim, a gente adiciona no final do arquivo no vetor e dados. Mas aí também, aí em seguida disso, o que a gente faz? A gente escreve esse valor no arquivo entrada a partir do dado escrever novamente, atualiza o próximo byte offset e a quantidade de registros do cabeçalho. E isso repete até todos os valores serem adicionados no final do arquivo entrada. Depois disso, a gente atualiza os cabeçalhos e escreve eles. E, de novo, a gente faz o inserir registros índices com o novo valor do iDados. E, portanto, tanto os arquivos entrada e índice agora estão ambos atualizados.